Dá para garantir que a relação entre Dorival Júnior e Osmar Stabile está longe de ser boa. É que o técnico e o presidente do Corinthians andam se estranhando por conta de uma série de circunstâncias. O grande mote, o principal tema do debate interno diz respeito a reforços, com Dorival Júnior exigindo contratações e o presidente barrando novas chegadas. Para irritar ainda mais o Dorival, recentemente, atletas indicados por ele não chegaram, enquanto Lingard e Labiad foram contratados por indicação de terceiros, como por exemplo Memphis Depay. Esse episódio pegou muito mal, especialmente porque foi o presidente quem barrou as contratações do Arthur Cabral, do René e também do Kaique, atacante que pertencia ao Bahia. Esses três nomes haviam sido aprovados por Dorival Júnior e seus assistentes. O fato de o Corinthians ter terminado essa janela de transferências sem um centroavante e um ponta incomodou demais o Dorival. E você pode ter certeza absoluta de que vai ver nas próximas entrevistas coletivas um Dorival cada vez menos polido, cada vez menos preocupado em dizer aquilo que possa causar problemas. Ele vai falar aquilo que passa pela cabeça. Se for demitido, ele vai sair de alma lavada. Importante registrar também que houve um episódio público que tornou a situação ainda mais azeda entre técnico e presidente. Vocês vão lembrar que depois da eliminação para o Novo Horizontino, o Dorival veio a público para condenar a decisão da diretoria de vender o André. O André estava indo para o Milan em negócio de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Dorival disse publicamente que achava isso um grande absurdo, obrigando o presidente a recuar num acordo que estava praticamente fechado. No fim das contas, acabou sendo bom, porque a nova proposta do Milan é de 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Mas aquilo repercutiu muito mal pro presidente Osmar Stabile, e desde então, Dorival passou a ser mal visto pela diretoria. O que o segura, por enquanto, diante da falta de resultados, são 8 partidas sem vitória, é a multa rescisória que vai custar mais de 6 milhões de reais ao Timão, Corinthians que pretende não gastar dinheiro com bobagem. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já usa espaço para comentário e registra a opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Tem centroavante argentino sendo oferecido para clubes brasileiros, eu me refiro a Andrés Bomberger, 31 anos de idade, ex-jogador do São Lourenço. Ele foi sugerido nos últimos dias para Corinthians e Cruzeiro. Atleta que na temporada passada disputou 29 jogos, com 9 gols e 1 assistência, terminou a temporada em baixa, mais reserva do que como titular. Não renovou seu contrato por lá e busca clubes no Brasil. Mas, Nicola, a janela de transferência já não fechou? Segundo o representante dele por aqui, o fato de estar livre no mercado antes do fechamento da janela de transferências internacional em 3 de março permite que o Von Berger ainda seja inscrito. Esse centroavante é aquele fixo de área, mais referência, 1,87 m de altura, 80 quilos, chegou a fazer 5 jogos e 1 gol pela seleção da Eslovênia. Apesar de ter nascido na Argentina, ele se naturalizou esloveno. Cruzeiro recebeu a sugestão, agradeceu, mas disse que não tem interesse por já contar com Caio Jorge e Chico da Costa. No Corinthians, a coisa só avançaria se Pedro Raul tivesse sido negociado. Como Pedro Raul recusou propostas de Vitória e Remo e permaneceu no clube, o Corinthians também não levou essa história adiante. O que esperar de um novo trabalho numa Libertadores começando? É uma incoerência. Agora, vai chegar uma hora que vai ficar insustentável, eu acho. O que mais pega com o Dorival Júnior, para mim, são as escolhas. Porque assim, gente, ele tá teimoso, Dorival. Eu repito o que eu já disse em algumas oportunidades, Samir. Eu não acho o elenco do Corinthians brilhante. Tá longe de ser brilhante. Então, assim, eu entendo os problemas que o Dorival tem. Agora, o que me pega com o Dorival são as escolhas. Quais delas? Além do Charles. De colocar Garro e Bidon juntos, por exemplo, Samir. Não dá, cara, não dá. Os dois não ornam, como diria no interior. Já falei muito. Não dá, Garro e Bidon não dá. E hoje, se for para escolher entre um e outro, o Breno Bidon é titular. O Rodrigo Garro tem que se esquentar o banco, cara. O que eu vou fazer? Mas o Dorival quer recuperar o jogador. Mas ele quer recuperar um em detrimento de outros 10 que não conseguem jogar com ele. Então vai pro banco, tem que jogar os melhores. O treinador também tem que parar com esse negócio. Eu quero recuperar o jogador. Tem que parar com esse negócio também. Tem que pôr os melhores para jogar. E agora, ele não tem culpa também, o Dorival, que eu falei outro dia, que o Gabriel Paulista, na Vila Belmiro, perde uma bola ridícula no meio de campo e o Gabigol faz o gol. A culpa não é do Dorival. Sim. O Dorival não tem culpa se o Matheus Pereira pega e emenda uma bola, acho que foi contra o Santos também,
lá na vila, dá uma bica e joga aqui na ponta da praia. Entendeu? Ele não tem culpa disso também. Sabe? Ele não tem culpa que o Hugo Souza sai jogando errado contra, acho que foi contra quem o Hugo deu um passe no meio lá, que recuperaram e fizeram gol, não lembro agora. E toma um gol. O Dorival não tem culpa disso. A culpa é dos jogadores. Agora, as escolhas que o Dorival faz são bem ruins. Não tem como mesmo. Mas em relação a demitir o Dorival, eu acredito que não é o melhor caminho. E eu vou falar uma coisa. No ano passado, aconteceu essa mesma pressão de Paulo. Não sei se você vai lembrar. Eu acho que foi um jogo contra o Palmeiras. Eu não sei qual foi o jogo que o Dorival chegou para cair também. E eu falei, gente, deixa o treinador, não tem outro melhor. A gente ganhou Copa do Brasil e ganhamos Supercopa. Então, assim, eu sou contra a demissão pelo que tem no mercado, e para deixar o treinador fazer um trabalho a longo prazo um pouco, né? O Dorival é bom no mata-mata, já ganhou Libertadores, já ganhou 3 Copas do Brasil. Enfim, eu sou contra a demissão. Esse dinheiro aí que o Corinthians vai pagar da multa, poderia ter contratado um atacante de velocidade pro Dorival, pô, que é o que falta no Corinthians. O Corinthians não tem velocidade. E anotem e me cobrem o que eu tô falando aqui. Nenhum treinador vai fazer esse time do Corinthians voar, de Paula. Não faz. Não faz porque elenco já saturou, jogadores preguiçosos, mimados, jogadores que não têm velocidade, jogadores que tocam de lado, não tem saúde física no elenco, não dá para fazer milagres. Infelizmente, com o elenco que tem, isso aí o tempo vai dizer, de Paula, porque eu acho que o Dorival vai cair, acho que é questão de tempo, ele vai cair, o tempo vai dizer que esse elenco do Corinthians não vai chegar no brasileiro e não tem como, com esse jogador, a não ser que tenha uma reformulação no meio do ano, que não vai ter. Eu vou falar uma coisa séria para você aqui, para quem está acompanhando a gente. Esses treinadores brasileiros aí, nossa, são abaixo de qualquer média. O Botafogo anunciou hoje o Franklin alguma coisa, me perdoe, não lembro o sobrenome, que era assistente do Arthur Jorge, que está no Cruzeiro. Então, o Botafogo, que foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro com o Arthur Jorge, ele foi para o mercado, ele não contratou o Fernando Diniz, que está desempregado, não foi atrás do Tite, que está desempregado, não foi atrás de tanto Vojvoda, que está desempregado, ele foi buscar o assistente do Arthur Jorge para ser seu técnico. Eu não tenho dúvida, Samir, que o telefone ou o zap do Vojvoda piscou. Não tenho dúvida. Não é informação. Não, é informação. Eu informei hoje, de Paula. Para mim, Samir, vai ter uma resistência. Um oizinho, eu sei, não, já tem resistência. Mas um oizinho chegou para ele. Chegou. Um oizinho, tipo, oi sumido. Mas não vão deixar. Chegou, mas chegou. Mas não vão deixar. Eu acho que chegou. Chegou, mas não vão deixar. Então, você tudo tem bem. razão. Mas que chegou. Sim, mas eu conversei com uma pessoa hoje, essa pessoa, ela me disse que o Osmar não vai deixar, entendeu? Eles entendem que a palavra que ela usou, que eu até usei no blend, é que o Vojvoda não tem, como é que é? Eu esqueci o nome da palavra, depois eu leio aqui que a fonte diz. Mas eles não entendem que o Vojvoda, e é verdade, não vai aguentar. O Vojvoda não aguenta 15 dias no Corinthians, ele não aguentou o Santos. Ficou pressionado no Santos. Então, assim, o Osmar não vai deixar, entende que o Corinthians é uma coisa, o Fortaleza é outra. O elenco do Fortaleza, os elencos que ele comandou é uma coisa, o elenco do Corinthians é outra, os clubes não dá nem para comparar em grandeza. Então, assim, o Vojvoda enfrenta a resistência no Corinthians. É claro que essa resistência não é do Marcelo Paz, não preciso nem dizer, né? Mas o Osmar não vai deixar o Vojvoda ser contratado. Apesar que eu posso me dar mal, todo mundo dizer não ao Corinthians, né, de Paula? Todo mundo fala não, o Tite fala não, não sei quem mais quem fala não, o Fernando Diniz fala não, e cai no colo do Vojvoda, só se for assim. Mas já há uma resistência em relação ao Vojvoda, porque isso cancha, obrigado, Diego, eu ia até puxar aqui com a minha fonte, mas é isso, a frase que a minha fonte usou é que o Osmar entende, a diretoria entende que o Vojvoda não tem cancha para treinar o Corinthians. Você concorda? Olha, o Vojvoda, há 2 anos ou 3, era o sonho de consumo até do Palmeiras. De todo mundo. Né? A gente também via Vojvoda. A gente também, o corintiano estava louco pelo Vojvoda. Né?
Mas realmente o trabalho que ele fez no Santos foi pífio. E o Santos também não é grande coisa, tá? Também não vou colocar tudo nas costas do Vojvoda, não. Porque o elenco do Santos é tão pior quanto o do Corinthians. Sabe? Também acho que não tem como colocar tudo nas costas dele. Mas que desencantou, assim, né? Tipo, a gente falou, pô, ainda bem que não veio para nós, foi para outro, né? Então eu acho que o Vojvoda tem uma resistência da torcida também. O Fernando Diniz não precisa nem dizer a resistência que ele tem, né? O Fernando Diniz, pelo amor de Deus, se ele for querer sair jogando com o Hugo Souza ali na área com o pé, nós estamos mortos. Então, o Fernando Diniz é outro que não. O Fernando Diniz não Souza, tem. Gabriel Diniz, Paulista, Ranielli. Como é que vai ser essa saída? Dá. O Fernando Diniz não dá para treinar o Corinthians. Isso para mim é pacífico. O Tite tem uma resistência violenta, inclusive minha. Porque o Tite, para mim, tá numa decadência na carreira já faz tempo. Sabe? E então, a ingratidão te incomoda? A ingratidão? De quem? Dele? Do Tite? Não. Você é um cara que perdoa fácil? Não, eu não tenho esse problema com o Tite. Eu acho que ele tá em má fase mesmo. E eu não contrataria um treinador em má fase. Tu acha que ele não foi ingrato com o Corinthians? Já faz tempo. Cara, pode até ter sido, mas especificamente o que você considerou ingratidão, assim, especificamente? Quando ele fala que não ia trabalhar no Brasil, o Corinthians o procurou, aí ele fala que ele não aceitou porque não ia trabalhar naquele ano, e naquele mesmo ano treinou o Flamengo. Samir. E depois o Corinthians o procurou e ele acertou, mas aí ele desistiu. Eu falei que podia desistir, mas aí foi o caso de crise de ansiedade que a gente tem que respeitar. Enfim, mas 2 vezes ele negou o Corinthians, mas a primeira foi pesada, eu acho. Mas porque houve mentira. Ele falou, podem me chamar de mentiroso, ele falou. Pois é, aí quem tem que carregar essa culpa é ele, né? Lamentavelmente, é um problema que ele vai ter que carregar agora para ele. Agora, a minha questão com o Tite é o fato de que, sinceramente, ele tá numa péssima fase. Tá. Cara, ele treinou o Flamengo, que era muito badalado, não conseguiu nada. Aí foi pro segundo ou terceiro mais badalado do país, que é o Cruzeiro, não conseguiu nada. Aí vai falar, mas ele tem identificação com o Corinthians, não sei o quê. Cara, ele pode ter identificação o que ele quiser, com o Charles no meio de campo, com o Dieguinho na ponta direita, com o Vitinho de atacante, ele pode ter identificação o que ele quiser. Para mim, o Tite está numa péssima fase. Então, eu não quero um técnico numa péssima fase, sinceramente. Desses que estão aí no mercado, olha, eu vou te falar, o Hernan Crespo está desempregado também, mas assim... O Hernan Crespo, uma fonte no Corinthians, me disse o seguinte, olha só, eu falei, e o Crespo seria uma boa? Aí essa pessoa falou assim para mim, ele falou que nenhum jogador do Corinthians serve para ele. Lembra na troca lá com o Alisson? Então, os caras falam as coisas, aí depois eles esquecem que eles falaram, né? As bobagens, né? Então, assim, ele falou, não, nenhum jogador me interessa do Corinthians. Talvez poderia ter evitado. É que nunca imaginar que um dia ele poderia entrar numa pauta. Aí o pessoal falando, o Felipe Luiz, gente, o Felipe Luiz, você acha que ele vai aceitar o Corinthians? O Corinthians é uma bomba. O Corinthians é uma bomba. O Corinthians é uma bomba relógio. Felipe Luiz ele não aguenta uma semana aqui. É difícil treinar o Corinthians. E o Galhardo, tem gente falando no chat também, o Galhardo fez bom trabalho no River Plate na primeira passagem. Depois também não achou mais nada. Como diria lá na minha quebrada, não achou mais nada. E o Sampaoli, que estão falando aqui também, está de brincadeira, né? O Sampaoli, pelo amor de Deus, cara. O Sampaoli só trabalha com dinheiro, e o Corinthians não tem dinheiro. E depois ele traz as coisas dele, vai embora e os caras ficam aqui. O Sampaoli é um louco, né? Não dá. É um lunático, né? Não dá. Só que é o seguinte, o Sampaoli é interessante para colocar o elenco na linha. Os caras que não correm iam perder espaço, ele ia intimar os caras, arrumar uma confusão. Eu gostaria é que se dá medo de levar o Corinthians a uma Série B, mas tem muito time pior que o nosso. Eu acho que não chega a tanto. Eu arriscaria um fogo no parquinho. Sampaoli é fogo no parquinho. O último fogo no parquinho que o Corinthians teve foi o Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira, ele cobrava os caras. Sim. Ele cobrou os caras e fez o time jogar. Eu lamento o que aconteceu com o Vitor Pereira, que ele falou, depois aconteceu, porque eu vou te falar, o melhor treinador que o Corinthians teve nos últimos tempos foi o Vitor Pereira. Foi o melhor treinador que o Corinthians teve. Agora, o que ele aprontou com a gente, pisou na bola, tal, não quero ele de volta, mas assim, ele foi o melhor de todos, porque
Ele foi isso, ele incomodou o elenco. Ele não deixou os caras à vontade. Fazia tempo que eu não vi um treinador assim bater de frente com os jogadores. Pois é, ele bateu de frente com o Fagner. Meu, ele foi em cima Pô, dos ele caras. bateu de frente, ele pôs o Roger Guedes no banco, deixou o Roger Guedes de biquinho, a torcida bravinha, ele comprou briga com todo mundo. Exato. E o Roger Guedes só realmente virou algo no Corinthians depois que ele tomou essa. Ele tomou um gelo de vez em quando, faz bem. Exatamente. Por isso que eu falei do Bidon e do Garro. O Bidon tá... Se o Diniz chegar aí, vai chamar ele de mascaradinho. Não tem 3 jogos. Seu mascaradinho, seu perninha. Vai chamar ele de perninha. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.